Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é do nosso colunista recorrente Pedro Henrique Alves, ele que também é editor assistente da LVM Editora, com o título Carta Aberta aos Homo Sapiens que Gostam de Protesto. O artigo do Pedro é uma crítica com bastante profundidade filosófica e conceitual ao comportamento dos manifestantes histéricos, sobretudo aqueles da nova esquerda, que nós estamos acostumados a ver depredando o patrimônio privado e público, incendiando veículos, enfim, fazendo manifestações insultuosas com caráter claramente divisionista, apelando para o argumento de que defendem boas e nobres causas. O artigo dele vai citar um autor importante que é o Eric Voegelin, o filósofo Voegelin, no seu trabalho A Nova Ciência Política, em que ele diz que ver a realidade não significa entender a realidade, mas, diz o Pedro, nunca na história humana os indivíduos trabalharam com tanto afinco e paixão a fim de justificar as suas escolhas erradas, a fim de não entender, não querer entender a realidade. Ele cita, por exemplo, o Black Lives Matter, um movimento que diz militar contra o racismo, diz militar pelo respeito a população negra nos Estados Unidos, mas é uma união de militantes usados por milionários de orientação progressista para desestabilizar politicamente os Estados Unidos. E eles juram que conseguem o apoio popular à causa deles através das práticas que eles adotam, como atear fogo em propriedade alheia, espancar transeuntes de pele clara, ameaçar a polícia, entre outros absurdos. É contra esse tipo de intolerância empregada para defender supostamente a tolerância que o Pedro articula o seu artigo. Como nós dissemos, o Pedro usou bastante a filosofia, trabalhou bastante com conceitos. O objetivo do segundo artigo de hoje também é conceituar filosoficamente determinadas ideias que são importantes na discussão liberal. É um artigo do Roberto Rachevsky, O que você precisa saber sobre o livre mercado? Sempre usando aquela base racionalista que é tão cara aos objetivistas, aos adeptos da filosofia de Ayn Rand, como é o caso do Roberto, ele vai trazer o livre mercado como um corolário do capitalismo, que seria, por sua vez, um corolário do individualismo, que é um corolário do entendimento racional, o entendimento da natureza racional do ser humano, que diz, citando o Rachevsky, que para vivermos neste mundo precisamos ser livres para pensar e agir, que não faz sentido a vida sem liberdade. Livres exatamente, diz ele, daqueles que preferem usar a coerção, o autoritarismo, a imposição pela força para obter o que não conseguem criar, produzir ou comerciar através do seu próprio esforço, na interação livre dentro da ordem espontânea que funciona no mercado e nas relações de mercado. E sobre essa liberdade, sobre essa ordem espontânea, nós temos uma crítica do Claudir Franciato, O Paradoxo das Máscaras. É mais um artigo no IL, entre tantos outros, que critica o aumento do autoritarismo durante a crise da pandemia do coronavírus, que critica as pretensões intervencionistas adotadas pelo Estado durante esse período, em consequência dos problemas que esse período acarretou. Criticando essa abordagem, ele cita algumas figuras, a crítica dele é mais direcionada para os governadores dos estados, como muitos têm feito aqui no IL, e também sobre esse autoritarismo durante a pandemia. Mas é uma questão que não aparece apenas no contexto do coronavírus, uma questão que volta e meia é levantada pelos intervencionistas de ocasião, pelos estatistas de ocasião, é a questão do controle de preços. E também é o tema do artigo do João Luiz Mauad, Aumentos abusivos de preços deveriam ser coibidos?
O preço, como diz a boa e velha escola austríaca, como diz o pensamento de Mises, o pensamento de Hayek, autores que foram traduzidos para o português e trazidos para o público brasileiro pelo Instituto Liberal, pelo nosso fundador Donald Stuart Jr., o empresário que da própria Lavra traduziu a obra, por exemplo, de Mises, a gente tem a ideia de que o preço é uma informação. O preço é uma informação dinamicamente produzida no mercado que sinaliza para os agentes do mercado, os atores sociais, os agentes econômicos, como eles devem proceder. O preço, quando aumenta, por exemplo, é o caso do arroz, que gerou uma grande celeuma recentemente, porque o preço do arroz aumentou, meu Deus do céu, o governo tem que interferir, o governo tem que fiscalizar os mercados para que os preços fiquem numa dimensão aceitável, porque nós, Estado, devemos decidir qual o preço que o comerciante deve cobrar pelo bem do público. É logo o discurso que vai aparecer por ignorância ou por maledicência, por má intenção. Mas o preço, ao aumentar, como no caso do arroz, sinaliza ao agente econômico a importância da fabricação daquele produto, que existe uma grande demanda na circunstância de que se trata por aquele produto. Distorcer essa informação que o preço veicula, qualquer que seja ele, qualquer que seja a informação, distorcê-la interferindo nesse preço artificialmente através da coerção, através da imposição do Estado, é prejudicial ao sistema como um todo. Porque vai gerar deficiências nessa informação, vai gerar um entendimento equivocado por parte de todos os atores do mercado quanto a quais são as demandas reais no contexto em vigência. Então esse nunca é o melhor meio de lidar com esse tipo de situação. Houve já discussão sobre isso quando se tratou do álcool em gel, lá no começo da quarentena, no começo do isolamento, no começo da pandemia. Tem que interferir no preço do álcool em gel. E o preço baixou. Naturalmente, não se fala mais no assunto, praticamente, porque soube-se perceber o preço como uma informação de que era preciso produzir mais álcool em gel. O mesmo, a gente vai ter um outro autor, que é o Juliano Oliveira, entre um texto do Mauad e outro, a gente vai voltar a um artigo também do Mauad, a gente tem um texto do Juliano Oliveira. É preciso deixar claro que o terceiro e o segundo lugares da lista de hoje, na verdade, são ambos segundos lugares, porque os textos ficaram empatados nos indicadores de popularidade que nós avaliamos para montar o nosso ranking. Mas a gente tem que começar por um. Eu começo pelo texto do Juliano Oliveira. Eu sou o Estado. Uma tentativa de explicar por que o funcionalismo não produz riqueza. Na verdade, é um artigo que retoma um assunto de um texto que o Juliano Oliveira publicou antes, defendendo a tese, o diagnóstico econômico, como ele define, de que o funcionário público, na verdade, não paga imposto, ele vive do imposto porque ele se sustenta dos recursos do Estado, né? O Estado é sustentado por impostos e quem trabalha dentro do Estado recebe o seu salário, os seus proventos, a partir dos recursos que as pessoas pagaram para manter o Estado. Por lógica, a conclusão que ele tira, na verdade, o funcionário público, em essência, não paga imposto. Ele é remunerado com imposto. Mas a diferença desse artigo do Juliano é que ele usa um eu lírico. Ele se diz o Estado, ele se coloca desde o título, mas o corpo do texto segue a mesma linha. Ele se apresenta como sendo o Estado, personifica o Estado, em defesa dessa ideia. O argumento é o mesmo, mas ele adota esse estilo diferente. Ele traz um eu lírico, trazendo os argumentos do artigo. Agora voltamos ao Mauad, que traz o seu texto com o mesmo assunto. Por que é necessário que os preços sejam livres? Só que agora o Mauad, diante do problema, ele coloca especificamente o problema do arroz. Diante desse problema, ele vai colocar as mesmas considerações que fez no outro artigo. Ele até retoma, como dito antes, podemos dizer, diz ele, que grosso modo, em economia, o preço é um conceito que pode ser traduzido como o termômetro da escassez. É o mecanismo que permite aos agentes do mercado, tanto do lado da oferta, quanto do lado da demanda, tanto do lado de quem vai oferecer o produto, quanto do lado de quem vai demandá-lo, informações sobre o nível da escassez, o nível da ausência daquele produto, daquele bem, daquela determinada mercadoria ou daquele determinado serviço.
É por isso que o Estado interferir artificialmente no mercado, interferir nos preços, vai afetar a fidedignidade, a veracidade, a transparência dessa informação. Isso vai gerar confusão nos atores do mercado. Finalmente, na liderança do nosso IL Flash de hoje, nós temos um artigo do Gabriel Wilhelms. O identitarismo é inimigo da liberdade. Parte 1. Geralmente, os nossos artigos são publicados de uma vez só, mas a gente tem alguns artigos que são publicados em partes. A gente está publicando, nos últimos tempos, os artigos do Carlos Júnior sobre o que ele chama de o risco da americanização do liberalismo brasileiro. E está saindo em partes. Da mesma forma que a gente tem a primeira parte de uma série, que deve sair ainda, as outras partes ainda serão publicadas, uma série de artigos do Gabriel Wilhelms sobre o problema do identitarismo. É uma crítica à beligerância, ao ódio que move esses grupos que adotam as chamadas pautas identitárias. O Black Lives Matter, que foi citado no primeiro artigo de hoje, é um exemplo disso, que dividem a sociedade com essa retórica de forma coletivista. A raça, a cor da pele é que nos une contra o inimigo que nos discrimina, mas aí faz-se como resistência uma discriminação inversa. O sexo, o gênero, sempre esses coletivos em vez de valorizar o indivíduo. E uma coisa que essa primeira parte do artigo ela chama muito a atenção é o julgamento de figuras históricas como os fundadores dos Estados Unidos como figuras a serem canceladas ou terem suas estátuas depredadas, violadas, porque eles tinham escravos, quando na verdade o ideal seria revigorar a tradição liberal por eles estabelecida, apenas trazendo-a a novas e últimas consequências, sabendo avaliar as personalidades históricas sem incorrer no anacronismo. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates propiciados pelo IL. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.